Queridos e amados irmãos em Cristo, a graça e a paz, bom dia a todos. Hoje é o dia 23 de março de 2020, primeiro dia de quarentena forçada. Alguns de vocês já estão reclusos há algum tempo, outros iniciam hoje e alguns, por força dos seus trabalhos e suas obrigações, terão que continuar indo às ruas. Portanto, que Deus abençoe a todos nós, cada um dentro da sua realidade. Bem, conforme eu disse a vocês, eu creio que o nosso curso, que ontem, pela primeira vez, não o pudemos apresentar por conta da impossibilidade de irmos à igreja, hoje, depois de termos prestado culto ao Senhor pela internet, tanto pela manhã quanto pela noite, hoje teremos esse nosso primeiro encontro, onde eu espero que muito rapidamente possamos falar um pouquinho sobre a nossa revistinha. Nós ontem estaríamos iniciando o capítulo 4, o que é a Bíblia, mas quis o Senhor que isso fosse interrompido e, portanto, eu acredito que há um motivo para isso, há um propósito para isso. E pensando muito e tentando, orando e pedindo uma orientação, eu me senti com esse desejo de iniciar novamente o nosso livro, fortalecendo diariamente os conceitos daquilo que nós estudamos e principalmente os versículos que são recomendados. Espero que vocês gostem, espero que possa ser proveitoso para todos e vamos iniciar então, conforme todos já sabemos, no capítulo 1 da revistinha nós aprendemos o porquê precisamos conhecer a Jesus, certo? E, para tanto, foram elaborados alguns versículos que temos que estudar diariamente, ler na Bíblia e procurar nos aprofundar um pouquinho. Portanto, para a primeira segunda-feira, foi-nos indicado o capítulo 16 de Mateus, os versículos 13 ao 17, que eu vou ler agora para vocês na minha versão aqui da Bíblia King James. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que o Filho do Homem sou? E eles disseram: alguns dizem que és João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas o meu Pai que está no céu. Muito bem, ao lermos um versículo tão profundo e extraordinário quanto esse, nós podemos perceber que Jesus, muito hábil que fazia as perguntas para que as respostas pudessem trazer reflexão e pudessem trazer uma mensagem desejada, porque afinal de contas, neste caso, ele estava se dirigindo aos seus 12 discípulos mais importantes, aqueles apóstolos que seriam os responsáveis por levar a sua palavra para todos os confins da terra. Então, ele lança essa pergunta a eles, e certamente nós podemos imaginar que quando ele terminou a pergunta, houve um silêncio. Eles passaram a pensar numa possível resposta. E sempre existe em todos os meios aquele que lidera, aquele que se antecipa, aquele que fala aquilo que neste grupo acredita-se que era o pensamento de todos. Todos os discípulos pensavam o mesmo, mas Pedro foi quem falou. E Pedro disse muito claramente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, indagado sobre o que pensavam o povo, eles disseram que acreditavam que ele era João Batista, ou que acreditavam que ele era um dos profetas, certo? Mas, ao ser questionado sobre o que ele, discípulo, pensava, ele manifesta provavelmente aquilo que pensavam todos, de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo não significa o que nós dizemos hoje. Cristo é Jesus. Cristo, naquela época, era sinônimo de Messias, aquele Messias que foi enviado por Deus e foi feito o sumo sacerdote, certo? Aquele que ia transmitir para todo o povo, para toda a nação dos hebreus, para todo o povo hebreu, as palavras de Deus a partir
do Evangelho da Graça, certo? Então, esse Messias era o prometido por Deus. Ele era aquele que foi profetizado por todos os profetas no Velho Testamento. Ele era aquele Messias esperado pelo povo. E é isso que Pedro, que Jesus, aqui vejam bem, diz a Bíblia, diz a palavra, e Jesus respondendo disse: abençoado és tu, Simão Borjonas. Ao dizer Simão Borjonas, ele estava dizendo: tu, filho de Jonas, ou seja, uma pessoa sem educação, sem cultura, sem preparo. Ele não era nenhum fariseu, ele não era nenhum sacerdote, não, ele era um pescador, filho de Jonas, ou seja, uma pessoa humilde que teve a capacidade de reconhecer aquilo que era verdade, que Jesus era o Filho de Deus, certo? Então vejam só, do mais humilde ao mais sábio, em uma simples frase de Jesus aqui, certo? E, conforme ele diz, não foi carne, que nem tampouco sangue que revelaram isso a Pedro. Foi Deus. Foi a fé que Pedro tinha que lhe permitiu trazer essa verdade de que Jesus era o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Portanto, conforme nós veremos mais adiante, nós temos aqui a certeza e a convicção de que estamos lidando com aquele que Deus se fez carne, veio a esta terra, trouxe o seu Filho unigênito para que o seu sangue lavasse nossos pecados. Isso é o que nós aprenderemos depois. Neste texto, nós estamos tendo a certeza de quem é Jesus. Portanto, eu espero que vocês agora, eu vou fazer aquele devocional que eu disse na primeira aula que deveríamos fazer, e eu acho muito importante. Vou fazer o meu devocional em cima deste versículo, onde fala precisamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em cima dessa pequena frase, eu vou elaborar o meu devocional. Espero que vocês possam fazer o mesmo em cima de tudo que foi lido ou de um trecho que tenha chamado mais a atenção de vocês. Meus queridos, fiquem na paz do Senhor e que tenham um excelente dia de reclusão hoje. Até mais.